Pois ele me fez viver onde o pecado ainda me prendia. Me deu liberdade, me trouxe alegria. Rico em misericórdia, com grande amor me amou. Com seu filho me ressuscitou. Ele nunca me abandonou. Ah, Miguel, não acredito, como não vi isso antes? A nova vida é pela fé que me põe de pé todos os dias de manhã. A esperança está em Deus, e se um final apareceu, é só uma página a virar. É a graça! Graça cheia de bondade faz meus pensamentos repousar nas mãos do meu Jesus. Pela graça realizo os planos, sonhos encontrados com meu Criador. Boa noite, igreja! Tudo bem? Vocês estão felizes com Jesus? É muito bom estar aqui conectado com vocês nessa noite. Estamos começando mais um culto online. Já aproveite e já deixe seu like e compartilhe esse culto online assim para estar levando a mensagem de Cristo através das redes sociais. Amém? Vamos estar lendo a palavra? 2 Coríntios 9:7. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não por tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Você que está na sua casa, no conforto do seu lar, você pode estar dizimando através da nossa conta bancária. Você pode estar ali dizimando com toda segurança, com toda comodidade. Amém? Que você tenha um bom culto. Deus abençoe. Olá, igreja, boa noite. Que bom estar com você neste culto online. Queremos agradecer a Deus pela sua vida, da sua família. Agradecemos a Deus também pela igreja que Ele tem nos dado aqui na cidade de Araucária. Já retornamos no domingo passado com o nosso culto da noite. Retornamos com os nossos 2 cultos agora, tanto pela manhã às 10, como à noite às 19 horas. Claro, dentro de todas as recomendações do Ministério da Saúde, com as regulamentações aqui da nossa cidade também. Queremos convidar você a estar conosco num desses cultos. Também somos gratos a Deus, porque a palavra dele tem sido uma palavra de autoridade, uma palavra poderosa que tem edificado a vida de muitas pessoas. Eu sei que você está nos acompanhando hoje na sua casa. Nós queremos realmente orar para que Deus ministre ao seu coração, que você seja edificado pela palavra de Deus. Queremos realmente olhar para o Senhor e ver a manifestação da sua presença, aquilo que Ele pode fazer em nós. Então quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite. Obrigado por essa igreja que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelas ferramentas que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Oramos para que essa palavra possa edificar sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor. Nós somos gratos a Ti, porque já estamos retornando com as nossas atividades na igreja, as crianças já estão voltando. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos pelo cuidado do Senhor com cada família da nossa igreja, Pai. Eu oro abençoando que essa palavra não seja uma palavra minha, mas que a palavra seja edificada na vida das pessoas, porque a palavra é do Senhor, ó Pai. Nós só vamos aqui compartilhar aquilo que ela diz e que ela possa realmente ministrar no coração daquele irmão, daquela irmã que está nos assistindo, que faz parte da nossa igreja, aquele que não congrega conosco, mas que também ele possa ser edificado pela palavra poderosa, que é a palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Queridos, quero trazer aqui algumas notícias da nossa igreja. Estamos, graças a Deus, todos bem, né? Só essa semana uma família da igreja, né, foi acometida com... estão bem, estamos orando por eles, Deus tem guardado. Então, né, graças a Deus, a mão poderosa do Senhor tem guardado a vida de cada um, tá bom? Nós estamos aí
como compartilhei já no começo, retornando com as nossas atividades. Ontem tivemos o nosso drive-thru das crianças. Então estamos começando de novo. É um novo de Deus que tem vindo sobre a igreja nesse tempo, né? Os nossos cultos realmente estão poderosos. Uma presença, uma visitação de Deus sobre nós tremendamente. Sabe por quê? Porque a igreja é você, a igreja sou eu. E quando nós estamos reunidos, nós apenas expressamos o Senhor que está nas nossas vidas. Amém? Então quero convidar você a abrir a sua palavra em João capítulo 3. Antes de eu ler esse texto, talvez você já conhece um pouco dessa história. O texto mais conhecido de muitas pessoas está em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas antes de nós chegarmos nesse versículo 16, tem algo precioso nessa palavra, que vai falar sobre a história de Nicodemos. Se você puder ir recapitular comigo bem rapidinho, nós vemos Jesus no capítulo 2, ele faz o milagre da transformação da água e do vinho. Depois ele vai até o templo, e quando ele chega no templo, ele vê as pessoas ali fazendo comércio na casa de Deus. Ele se ira, uma ira santa que vem nele. Ele derruba tudo e fala: vocês estão fazendo da casa de meu pai aquilo que não tem que ser. E então Jesus vem vindo de uma transformação muito linda e muito preciosa, que vai refletindo na vida das pessoas. E quando ele chega no capítulo 3 de João, ele vai contar a história de Nicodemos. É o encontro que Jesus tem com Nicodemos. Nós estamos falando aí sobre alguns encontros de poder. Esses dias ministrei na igreja sobre os discípulos no caminho de Emaús. Eles tiveram um encontro com Cristo e os seus olhos foram abertos. E algo aconteceu também na vida de Nicodemos neste encontro. Quero ler com você João capítulo 3 até o versículo 21. Acompanhe comigo lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Versículo 7, acompanhe comigo. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito isso. É necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. E olha o versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, aleluia, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho do unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz,
para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Que palavra preciosa, queridos. Que ensinamentos preciosos nós aprendemos nesse texto. Nicodemos era um participante do Sinédrio. Nicodemos tinha realmente uma autoridade dentro do Sinédrio. Ele era um fariseu e membro do Sinédrio. O Sinédrio era nada mais do que um tribunal religioso dos judeus, né, onde os sumos sacerdotes, os antigos, os novos, eles então tomavam as decisões baseada na lei, baseada naquilo que eles estavam estudando. Quando nós vemos o capítulo 2, quando Jesus está ali no templo e Jesus derruba tudo, o que acontece com esses comerciantes? Eles vão para o Sinédrio. E chegando no Sinédrio, eles falam o que Jesus está fazendo. E eles dizem, olha, vocês têm que fazer alguma coisa. E olha só que interessante, algo chama a atenção de Nicodemos. E então, ele vai até Jesus. Um cara importante, um cara que conhecia todas as leis, as doutrinas. Imagine, o Sinédrio era composto por mais ou menos 71 membros. Então eles precisavam, para chegar nesse ponto de serem realmente sacerdotes, serem, autoridade no meio do povo, eles estudavam durante anos para poder então trazer palavras ao povo, para orientar o povo. E então Nicodemos, ele vai ter com Jesus à noite, às escondidas. Por quê? Por causa da autoridade que ele tinha. Se as pessoas vissem ele durante o dia, ele poderia ser julgado pelo Sinédrio. Ele poderia sofrer algumas penalidades ali pelo Sinédrio. Então ele faz isso, ele vai atrás de Jesus. E ele então conversa com Jesus. Olha que lindo quando ele então fala para Jesus. Ele diz assim, havia um fariseu, chamado Nicodemos, uma autoridade dos judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre. Ele sabia na prática quem era Jesus. Mas ele precisava ter um encontro com Jesus para realmente conhecer quem era Jesus. Não somente um mestre, mas um pai de amor. Mas um enviado do Senhor para morrer no meu e no seu lugar, para trazer salvação. É disso que esse texto está falando. E então, Nicodemos tem esse encontro com Jesus à noite. E Jesus, quando vai conversar com ele, já vai no meio dele, Ele vem chamando aqui Jesus de mestre, Diz que Jesus sabe que Jesus está ensinando a parte de Deus, porque ninguém pode fazer milagres como Jesus está fazendo, só alguém que realmente é chamado por Deus. E aí Jesus fala para ele assim, olha que interessante, Jesus diz para ele, na verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Imagina isso na mente de Nicodemos. É por isso que ele dá essa declaração. Jesus, mas como posso nascer de novo? Eu vou entrar dentro da barriga da minha mãe de novo. Não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo, olha, você precisa nascer de novo. Você precisa olhar para mim e ver o que eu estou fazendo, o que eu estou ensinando. Então, entra esse diálogo aí com Nicodemos e Jesus. E Jesus diz para ele, olha, você precisa nascer de novo. E o tema da minha mensagem é exatamente esse. Talvez você vai achar, não é sobre nascer de novo, mas o tema é, um Nicodemos? Muitas vezes eu passei a ser um Nicodemos. Talvez muitas vezes você se tornou um Nicodemos. Um conhecedor profundo da palavra, mas não olhando para Jesus, não praticando aquilo que Jesus estava nos ensinando ou nos ensinou. É por isso que o tema é um Nicodemos, porque eu quero que nessa noite você pense comigo. Às vezes nós agimos como Nicodemos em algumas situações, mas Jesus está dizendo, olha, você precisa nascer de novo. E algo tão lindo, o que é esse novo nascimento? E eu quero que você pense comigo sobre isso. O nascer de novo é algo radicalmente novo. Jesus diz para ele assim, olha, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não
nascer de novo. E a palavra grega aqui utilizada nessa expressão é anotem, que significa absolutamente novo, algo inédito, algo que nunca existiu. É quando acontece uma transformação, preste atenção, quando acontece uma transformação de dentro para fora. E é isso que Jesus espera de mim e de você. Que nós possamos ter uma transformação de dentro para fora. Esse nascer de novo implica ter um novo coração em Cristo, uma nova mente em Cristo. O nascer de novo nos mostra o quê? Que nós temos uma pátria que é os céus. O nascer de novo nos mostra que nós não podemos mais viver pelos nossos desejos, pelos nossos gostos, nossas preferências. E é isso que Jesus está falando para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa entender na profundidade tudo que você já aprendeu na lei. Você precisa praticar isso, Nicodemos. Você precisa mudar a sua mentalidade para que você veja o reino de Deus, para que você tenha uma vida eterna. E algo tão lindo quando vai descorrendo esse texto. Olha o que Jesus diz no versículo 5. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quando Jesus está dizendo isso para ele, Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer da palavra de Deus. Você precisa entender o que a palavra de Deus está dizendo para você. Mas não somente a palavra. Você precisa nascer de novo no Espírito Santo. Você precisa ter uma transformação no Espírito Santo. É por isso que nascer de novo em Cristo é algo radicalmente novo. É algo transformador. É isso que Jesus está compartilhando aqui com Nicodemos nesse encontro. Imagine, né, como eu já compartilhei aqui com você. Nicodemos estudou anos, leu a Torá, fez tantas coisas para chegar no cargo de posição que ele tinha, um grande líder, porque é isso que a palavra fala aqui, uma autoridade, outras traduções, um grande líder no meio dos judeus. E então, essa grande autoridade se encontra com Jesus e tudo que ele sabe cai por terra, porque ele precisa ter um encontro com Jesus. E muitas vezes, querido, eu e você, nós nos colocamos como Nicodemos. O novo nascimento implica uma mudança radical na nossa maneira de ver algumas coisas. O novo nascimento muda a forma como nós olhamos o nosso irmão. O novo nascimento muda a forma que eu vejo o reino de Deus, a palavra de Deus. Era isso que Jesus estava querendo compartilhar com Nicodemos. Se você for ver depois, né, a vida de Nicodemos, ele se converte, ele está lá, né, ele vai lá, ele compra todos os perfumes para que, né, o corpo de Jesus seja perfumado. Então ele está junto com os discípulos lá também, porque ele entendeu, ele teve esse encontro poderoso com Jesus e transformou a vida dele. Então, né, esse algo radicalmente novo precisa acontecer na minha vida e na sua vida quando nós encontramos com Jesus. Essa transformação de dentro para fora. É por isso que a Bíblia fala, Cristo em nós, esperança de glória. Cristo em mim, Cristo em você, algo dentro de mim, algo dentro de você, é a esperança de glória para aqueles que precisam ouvir a palavra poderosa de Deus. Também aprendemos, não somente que nascer de novo é algo radicalmente transformador, ou algo novo, mas é uma obra exclusiva de Deus. É isso que Jesus está ensinando para ele. Olha o que diz João 3,3 aqui. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O nascer de novo não depende de mim, não depende de você. O nascer de novo é uma obra exclusiva de Deus. Quando eu encontro com esse Deus poderoso, quando a revelação entra na minha vida, Jesus está dizendo, olha, se nascer de novo é algo dos céus, porque se for olhar para algo da terra, algo terreno, você não vai conseguir, Nicodemos. Então você precisa olhar para o céu, você precisa olhar para aquilo que Deus está falando.
para aquilo que Deus está me usando. Então, ele tem essa revelação de Deus. Olha que lindo aqui. Nenhuma pessoa pode operar em si mesma esse novo nascimento. Como ninguém que morreu pode dar a vida a si mesmo. Ninguém pode. Ninguém que morreu pode retornar a sua vida, dar novamente a sua vida, a não ser Cristo Jesus. A não ser aquele que é todo poderoso. Por isso que é uma obra exclusiva de Deus. O ser humano pode fazer muitas coisas, mas ele não pode dar a vida a si mesmo. Somente Deus, somente Cristo Jesus pode te dar vida e vida com abundância. É isso que diz João capítulo 10:10. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Era sobre isso que ele estava falando com Nicodemos. Nicodemos, se você nascer de novo, se você entender que é uma obra exclusiva de Deus, se você mudar a sua mentalidade, você vai viver uma vida de abundância. Deixa eu te dizer algo. Nós nascemos do alto, nós nascemos de Deus e do Espírito Santo. Nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros com Cristo. Né? Aquela canção que nós estamos cantando muito nesse tempo. Sou co-herdeiro com Cristo. Tenho uma grande família, batizados no mesmo Espírito. Olha que coisa preciosa e poderosa, irmãos. É por isso que quando nós nos encontramos na igreja, nós vemos Jesus no irmão, Jesus na outra irmã, Jesus em todos, habitando em todos, fazendo a obra exclusiva dele na vida de todos. E é isso que Jesus estava falando aqui para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo, você precisa mudar a sua mente, você precisa entender que a obra exclusiva é eu que faço. O nascer de novo, quando você olha para mim, eu libero a palavra de vida para você e você nasce de novo na família cristã. Você tem uma família amada. Você nasce do alto, você nasce de Deus, você nasce do Espírito Santo. Ninguém pode dar a ida a um morto. Somente o Espírito de Deus pode dar... Ninguém pode dar vida a um morto. Somente o Espírito Santo pode soprar naquilo que está morto. Você conhece a palavra de Deus. Ezequiel fala, Ezequiel 37, sobre o vale de ossos secos. Então, né, que a palavra está dizendo ali? Olha, né, profetiza. Receba o Espírito e profetiza. Somente o Espírito pode dar essa vida a algo que está morto. Só o Espírito de Deus pode produzir um novo nascimento, querido. O novo nascimento não acontece através de um pastor. O novo nascimento não acontece através do líder da célula. O novo nascimento acontece quando nós estamos conectados, quando nós encontramos com Cristo e com o seu poder poderoso, vem a transformação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então nós morremos para o pecado, morremos para o mundo. Nós nos arrependemos de uma vida de pecado. E somente sabe quem pode convencer você do pecado? Não é o seu pai, não é sua mãe, não é o seu pastor. Quem convence você do pecado é o Espírito Santo. É Ele que convence. O que Jesus está dizendo aqui para Nicodemos: Nicodemos, quem convence é o Espírito Santo. É por isso que você precisa nascer da água, da palavra, mas também do Espírito Santo, porque Ele vai sondar o seu coração. Ele vai fazer com que você olhe para dentro de você. E quando então acontece isso com Nicodemos, que a sua mentalidade é mudada, que ele entende que ele é uma obra exclusiva de Deus, que somente Deus pode fazer essa mudança na vida dele, acontece uma transformação interior nele, que só pode ser realizada pelo Espírito. Olha o que João 3,6 diz. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Eu e você, nós nascemos da carne. Você tem um pai, você tem uma mãe. Talvez você perdeu seu pai ou sua mãe já, mas você nasceu da carne. Você tem os seus costumes, né, as tradições da família. É isso que Jesus está dizendo. Quem nasce da carne é da carne. Vive as coisas da carne. Mas quem nasce no Espírito, vive as coisas do Espírito. Vive as coisas sobrenaturais. Vive as maravilhas de Jesus. E quando você nasce do Espírito, é por isso que Jesus está falando aqui, olha,
né? É necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Então, quando você nasce do Espírito Santo, você é uma obra exclusiva do Espírito Santo. É por isso, não sei se você já teve essa experiência, eu já tive. Às vezes estou dirigindo e o Espírito Santo fala comigo, olha, entra nesse lugar, ou vira à esquerda, ou vira à direita. Ou estou caminhando ali, o Espírito Santo fala, olha, vai por aqui. E aí, quando você vai por ali, o Espírito Santo vai ministrando, você então vai lá, né, leva a palavra de Deus, ou abençoa de uma pessoa, porque quando você entende que você é guiado pelo Espírito de Deus, você não vive mais nas obras da carne, você vive nas obras do Espírito. Você é levado pelo Espírito Santo. O vento sopra aqui, depois sopra para lá, você é direcionado aqui, você é direcionado para lá. É isso que Jesus está falando para Nicodemos. Está dizendo, Nicodemos, não fique mais familiarizado com essas tradições. Não fique mais familiarizado com essas coisas religiosas. E o que Jesus está dizendo para ele, precisa haver arrependimento, confissão, perdão e purificação. É por isso que você precisa nascer de novo, Nicodemos. E quando você nasce de novo, o poder renovador e transformador do Espírito Santo, ele entra dentro de você. E quantas vezes nós já nos comportamos como Nicodemos? Quantas vezes tivemos tantas atitudes como Nicodemos? Não fomos conduzidos pelo Espírito Santo. Não fomos direcionados pelo Espírito Santo. Jesus está falando, Nicodemos, olha para esse poder transformador. Nicodemos, você precisa ter uma mudança radical dentro de você. Você veio até mim, você veio nas escondidas até mim, mas eu estou revelando a palavra sobre você. Eu estou revelando algo que vai ser transformador na sua vida. E é isso que essa palavra precisa ser para você hoje à noite. Precisa ser transformadora. E aí quando Nicodemos está aí ouvindo a voz de Jesus, Jesus está ali ministrando ao coração deles. Jesus fala aqui no versículo 12, eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como vocês vão crer se falar de coisas espirituais ou celestiais? E aí no versículo então 16, Deus amou o mundo. Ele se entregou para aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí vem a revelação no versículo 17, olha só. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Jesus não veio para condenar. Jesus, ali nós vemos no capítulo 2, ele ficou irado, né? Uma ira santa por causa das coisas que estavam sendo vendidas no templo. Mas Jesus não veio para condenar, que Jesus veio para amar. Jesus veio para derramar esse amor. Mas Jesus veio para que nós possamos ser salvos por Ele. Através do nome dEle. E era isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Nicodemos, você é um conhecedor da palavra. Você é um líder importante. Mas nesse encontro aqui, eu quero que você me conheça. Eu quero que você tenha a purificação da palavra dentro de você. Eu quero que você caminhe no Espírito como eu tenho caminhado. Olha que coisa linda, irmãos. Mas algo tão precioso aqui. Nicodemos, ele não duvida desse novo nascimento. Mas ele vai questionando como pode acontecer, como pode acontecer. Ele não compreende como uma pessoa pode ser transformada a ponto de ter um coração novo. E é isso que Jesus está ensinando para ele. É possível, se você andar no Espírito, é possível você ter um coração novo e transformado. E ele diz, ele estava imaginando que ele tinha que entrar de novo dentro da mãe dele. Não era sobre isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando, Nicodemos, você precisa nascer de novo. O novo nascimento não é uma obra humana, e sim uma obra divina. O novo nascimento não é uma obra humana, mas uma obra divina. Não é o seu pai que faz você nascer de novo, não é o seu professor, não é o seu pastor. Quem faz você nascer de novo é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. É Ele que faz você nascer de novo.
E esse encontro que Jesus teve com ele gerou esse novo nascimento. E eu quero pensar para você, já fechando essa palavra. Talvez você tenha agido como Nicodemos. Talvez você tenha vivenciado tantas coisas como Nicodemos. Eu tenho compartilhado na igreja sobre isso e falado. Nós estamos vendo tantas pessoas sedentas pela palavra de Deus. Tantas pessoas que estão olhando não mais para as coisas terrenas, mas estão olhando para Jesus e querem nascer de novo em Jesus. E eu e você precisamos estar preparados para cuidarmos de cada uma delas. Ensinarmos a palavra de Deus a cada uma delas. Ensinarmos que, da mesma forma como Jesus teve esse encontro radical com Nicodemos, Jesus implantou algo dentro do coração dele. E quando Jesus implantou isso no coração dele, eu acredito, né? É o que eu acredito na minha vida. Quando Jesus me chamou, quando Jesus olhou lá para mim com 6, 7 anos de idade, que Jesus, né, me trouxe a conhecer essa palavra poderosa. Jesus estava dizendo para mim: Fabrício, eu acredito em você. Querido, e se Deus, se Jesus acredita em você, ande no Espírito Santo. Ande uma vida nova em Cristo Jesus. Nasça de novo. Nasça em Cristo Jesus. Tire as coisas velhas e viva o novo de Deus. Não seja mais um Nicodemos. Deixe Jesus implantar dentro de você algo novo. A palavra de Deus diz que aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios. E eu acredito que nesse tempo pós-pandemia que nós estamos vivenciando, as pessoas, cada uma delas conversando, compartilhando a palavra de Deus, os rios estão fluindo porque elas tiveram um encontro com Jesus. Elas tiveram um particular com Jesus e entenderam que Jesus não condena, mas Jesus traz salvação. Jesus traz a palavra poderosa que muda de dentro para fora. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero fazer uma oração com você hoje à noite. Talvez você tenha caminhado na igreja, mas você não nasceu de novo. Você não caminha uma vida em Cristo Jesus. Você está machucado. Você está talvez ferido com tantas coisas. Ou você saiu da igreja. Eu quero dizer, o Espírito Santo está com você. Ele está aí do seu lado. E Ele está te dizendo: eu acredito em você. Você não é um Nicodemos. Você é um filho de Deus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero orar para que essa palavra, da mesma forma que ministrou ao meu coração, ela ministre ao seu coração. E ela faça diferença sobre a sua vida. Nós vemos um Nicodemos de início. Um homem enletrado. Um homem conhecedor da palavra. Mas não praticava a palavra. Um homem que precisou ter um encontro com Cristo, que foi até Cristo. E Jesus ministrou ao coração dele. A mentalidade mudou. A exclusividade que ele tinha no Sinédrio mudou, foi para Jesus. E aí Jesus então faz essa obra linda sobre a vida dele e diz: nasça de novo. Vivencie coisas novas. Vivencie aquilo que eu tenho para você. É isso que Jesus está falando para mim e para você, que essa transformação possa ser realizada na sua vida através do Espírito Santo. E eu quero orar com você. Pai, nós lemos a Tua Palavra. Nós somos ensinados pela Tua Palavra. Senhor, quantos de nós precisamos deixar de sermos Nicodemos e nascermos de novo no Senhor? Precisamos mudar radicalmente a nossa vida. Precisamos entender que o Senhor quer fazer uma obra exclusiva nas nossas vidas. Precisamos realmente vivenciar uma transformação interior, Pai. Deus, eu oro e eu acredito que muitos irmãos estão vivenciando essa mudança interior, Pai.
Deus, como nós já temos falado, a igreja somos nós. Essa transformação acontece em mim, Deus. Eu oro para que, uma vez que o Teu Espírito Santo já foi liberado sobre a vida desse irmão, dessa irmã, Pai, eu oro para que ele tome posse disso e que ele vivencie algo novo do Senhor. Eu oro para que o Senhor mude a história dele como o Senhor mudou a história de Nicodemos. Eu oro para que haja essa manifestação da presença do Senhor, Pai. Deus, nós vemos que Nicodemos, ele chegou tarde da noite, mas algo tinha chamado a atenção dele. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, mas algo chamou a atenção dele e ele foi até Jesus. Eu oro para que essa pessoa hoje à noite possa ir até o Senhor e abrir o seu coração, Deus. Eu oro, Deus, para que as escamas caiam dos olhos e que o Senhor faça a diferença na vida dessa pessoa. Eu oro abençoando cada um que está nos assistindo agora, aqueles que estão nos acompanhando no decorrer da semana. Senhor, que a Tua palavra seja lâmpada para eles. Deus, eu oro para que a Tua palavra seja a revelação para eles. Chega de vivermos como Nicodemos, Pai. Senhor, nós queremos vivenciar o Teu amor na vida dos nossos irmãos. Senhor, nós queremos nascer pelo Espírito. Nós queremos fazer as coisas pelo Espírito, Pai. Nos ajuda a caminharmos debaixo da manifestação da Tua presença, Senhor. Eu oro abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, que Deus abençoe a sua vida. Se você deseja nos conhecer, você não foi na nossa igreja ainda, a nossa igreja está com as portas abertas para receber você no domingo, tanto no culto da manhã às 10 horas, como no culto da noite às 19 horas. Você pode fazer a sua inscrição através dos nossos links, que são divulgados nas nossas redes sociais. Então você pode se inscrever lá para um dos nossos cultos. É importante, se você se inscrever, você comparecer, porque senão você está tomando aí a vaga de outro irmão que gostaria de estar conosco também. Você será muito bem recebido, muito amado na Shalom Araucária. Que o Senhor continue manifestando da presença dele sobre você. Um beijo no seu coração e até a próxima.